Agregado humano. 1. Corpo físico. A parte mais grosseira, formada pelos elementos existentes na natureza, conhecidos pela química como oxigênio, hidrogênio, azoto, fósforo, zinco, cobre, cobalto, magnésio e mais uma infinidade de outros, que com a morte decompõem-se em sua individualidade, retornando à natureza donde surgiram. Esse corpo somente tem conhecimento, lembranças das coisas que ele vivenciou. Na verdade, há vida em cada elemento destes compostos químicos, e tudo é vida dentro de nós. Existimos com nossa vida maior sediada num composto de miríades de vidas menores, organizando-o. 2. Corpo etérico. É o corpo que faz a ligação entre o corpo físico e os outros corpos, também chamados de espirituais, e espírito. Com a morte do corpo físico, ele se volatiliza na atmosfera, porque é formado também com elementos bem mais sutis que os do corpo físico, mas provenientes do próprio planeta. Muitas pessoas conseguem ver este corpo após o desligamento total do espírito, em forma de névoa que envolve o corpo desfalecido e vai se dispersando lentamente até desaparecer. 3. Corpo astral. É a parte mais inferior do espírito, onde se fixam as impurezas, as imperfeições, as mazelas de vidas anteriores e as que por pura ignorância nossa, ou por sei lá que motivos, impediram os encarregados de transmitir ao povo tais conhecimentos. Continuamente estamos acrescentando mais problemas para nossas próximas encarnações. É em nível deste corpo que nossos pensamentos tomam forma e nele se fixam, transformando-se em fantasmas ou lenitivos para nosso futuro próximo ou mais distante. É neste corpo que se fixam o resultado de todas as nossas ações. Tudo o que fazemos está impresso nele. Como é ele também que molda o corpo físico da próxima encarnação, utilizando a genética de seus novos pais para estruturá-lo. Esse será uma réplica perfeita de seu corpo astral. Nas experiências mais avançadas da medicina, através do efeito Kirlian, fotografia tirada em câmara escura, onde se aplica uma corrente elétrica de tensão e frequência altas, em que costuma-se usar uma bobina de indução de Tesla, consegue-se gravar no filme as irradiações do corpo astral do ser, quer seja animado ou inanimado. Nos corpos inanimados o efeito é constante e não se altera, sempre que se tira uma nova foto dele, apresenta o mesmo efeito. Nos corpos animados o efeito é dinâmico, constantemente altera a intensidade e as cores ao infinito, de acordo com o estado emocional do indivíduo a ser fotografado. 4. Corpo mental inferior. Também chamado de o mental concreto. É o corpo que reconhece as coisas através dos 5 sentidos. Ao pegar um lápis, mesmo com os olhos fechados, o reconhece. Ao ouvir um som qualquer, sabe quem o emitiu. Nos dá a localização dentro do espaço e tempo. É o corpo das percepções simples e bem objetivas. 5. Corpo mental superior. Também chamado de o mental abstrato. É o corpo que elabora e estrutura os princípios e ideias abstratas, buscando causas e consequências, gerando novas ideias. É a sede do raciocínio lógico. É o corpo capaz de formar um objeto mental sem o ter visto ou tocado, somente através da transmissão oral. É o corpo capaz de projetar objetos, efetuar cálculos, sem o uso de qualquer material físico. É o corpo que mesmo sem poder entender, aceita a existência de um ser superior chamado Deus, porque o mental superior é uma manifestação da própria divindade existente em nós, mas não consegue transmitir este conhecimento ao corpo físico. É o corpo responsável pelo desenvolvimento filosófico, tecnológico e científico. 6. Corpo búdico, Subudhi. Este é o corpo mais próximo e que envolve o espírito, a essência divina. Muito pouco se conhece e se pode dizer dele, por ser de essência vibratória muito tênue. Distante portanto das coisas palpáveis e perceptíveis, que não temos sequer expressões que possam se aproximar a uma definição ou dar uma pálida ideia à sua compreensão. 7. Corpo átmico. Também chamado de monada, Atman, eu cósmico, eu sou ou o espírito essência ou é a parcela divina em nós. É o sopro do Criador sobre o boneco de barro. Como diz a Bíblia, é o vós sois deuses o de que fala Jesus,
em síntese, nossa filiação divina, é a nível deste corpo que nos tornamos todos irmãos, pois todos possuímos uma partícula de Deus. Haveria alguma forma de definir aquilo que, por definição, transcende símbolos e palavras? Chegamos ao ponto X da questão. Aqui está a principal chave que nos dá a luz, o entendimento e a compreensão de todo esse emaranhado de ideias lançadas anteriormente. Se nos fixarmos na compreensão do agregado humano e usarmos devidamente do raciocínio e da lógica, chegaremos indubitavelmente à conclusão de que não pode ser de outra forma. Fixem bem estas situações quando Jesus diz: A. De mim mesmo. B. Eu estou no Pai. C. Eu sou. Vejamos então. A. Quando Jesus diz de mim mesmo, está se referindo ao seu corpo físico, à sua própria pessoa. Está afirmando que sozinho nada pode fazer. Está afirmando que o poder não vem de sua pessoa, do corpo formado pelo pó da terra, mas do Deus que está dentro dele. B. Quando Jesus diz eu estou no Pai e o Pai está em mim, está se referindo ao seu corpo átmico. A sede, a morada, o altar dentro do agregado humano onde mora Deus. É a partir deste corpo que Deus estabelece ou nós estabelecemos o contato com Ele. É a partir deste corpo que vivenciamos a presença, a atividade e o poder de Deus. C. Quando Jesus diz eu sou, não está se referindo à sua pessoa, o pó da terra, mas ao Deus que está dentro dele. Quando Jesus diz, ou nós dizemos eu sou, com sentimento e conhecimento da verdade, está se pondo em atividade física e visual a presença de Deus. Jesus somente conseguiu fazer todos aqueles milagres porque sua evolução era tamanha que se poderia dizer que a pessoa de Jesus e Deus era uma só. Por isso é que lhe era tão fácil fazer milagres. Aliás, como já dizia, milagres não existem, o que Jesus fazia era o mesmo que diz a Bíblia no seu livro Gênesis: faça-se, a natureza e a vida lhe obedeciam às ordens. Jesus alcançou tal grau de evolução que está, como diz João, viu o verbo pensamento, poder criador, era Deus. O que para nós parece milagre é porque ainda não alcançamos a evolução necessária para que nosso verbo também se torne poder criador. Para quem já alcançou a evolução e conseguiu ser uno com Deus dentro de si, já possui o poder criador do verbo. Nas palavras de Jesus, está sucintamente a explicação desse poder. Mateus capítulo 17, versículo 19, em verdade vos digo. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha passa-te daqui para lá, e ela passará, e nada vos será impossível.